começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família, da minha, da sua família. Lembrando que a nossa programação tem como objetivo levar a mensagem do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Por isso eu quero convidar você a estar navegando nos nossos endereços eletrônicos e acompanhando muitas outras matérias especiais, palavras abençoadas, louvores. Acesse www.aravideos.com.br e www.ministeriodafamilia.com.br. Para nós é um grande privilégio ter vocês fazendo parte da nossa programação. E a partir de agora, então, nós daremos continuidade ao nosso programa compartilhando juntos a palavra do Senhor. Você que tem acesso à sua Bíblia, abra no livro de Romanos. Nós iremos ler Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. A Bíblia nos diz: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus por esta palavra, por esta informação que o Senhor traz para nós nesta hora. Amados, a Bíblia, ela é perfeita. Ela ilustra e ela traz para nós a realidade bíblica, a realidade de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela não tem contradições, ela se completa. E neste texto que lemos, no livro de Romanos, capítulo 5, nós vemos que o Senhor está falando conosco. Muitas vezes nós olhamos para o pecado, olhamos para a nossa vida como pecadores, como homens e mulheres que falham, que erram e ficamos focados apenas nisso. Muitas vezes olhamos para a transgressão, para a desobediência, lá no princípio com Adão e Eva, e sabemos que por conta dessa desobediência, eu e você também nos tornamos pecadores, mas focamos nisso. E esta palavra, esta mensagem bíblica vem trazer para o nosso coração algo muito maior do que o pecado, que é a graça de Deus. A Bíblia diz aqui em vários versículos que assim como por um só homem veio sobre todos nós o pecado, por um só homem também veio sobre nós a graça de Deus, o perdão, a misericórdia, o amor. Amados, assim como que por um só homem veio a desobediência, por um só homem veio a obediência. Obediência essa através do único homem que foi justo, que não teve pecado, que decidiu se doar para que eu e você hoje pudéssemos viver por esta graça, por este amor, por este cuidado que Deus tem conosco. Mas infelizmente muitas pessoas fazem com que o sacrifício de Jesus
tenha sido em vão, porque não tomam posse dele, se sentem acusadas todos os dias pelo acusador, que é o inimigo das nossas almas, se sentem cobradas, se sentem muitas vezes humilhadas por algo que tenha feito ou por alguma circunstância da sua vida. E a função de Satanás é essa: roubar, matar e destruir. Ele vem para nos acusar, para tentar nos separar desta graça tão linda que Jesus trouxe para nós. Então não importa quais foram os seus erros, os seus pecados. O que importa é que a partir do momento em que você se decidir a deixar para trás o pecado, a abandonar as coisas que desagradam a Deus, você verdadeiramente será feita nova criatura. Deus transforma a nossa vida através de Cristo Jesus, através daquele que sem pecado, sem mácula, sem erro, obedeceu. Aquele que verdadeiramente conseguiu obedecer. E o plano de Deus na vida de Jesus era um plano que traria sim muitas dores, muito sacrifício. E Jesus decidiu se doar, decidiu se entregar, decidiu se sacrificar, colocando-se no meu e no seu lugar. Amados, aquela cruz era para mim e para você. Aquele sacrifício era para mim e para você. Era para nós que éramos, que somos e que continuaremos sendo pecadores, falhos. Por melhor que tentamos ser, nós sabemos que nós erramos. Por isso, nada do que nós conquistamos espiritualmente, nós conseguimos por nós mesmos, porque nós não somos capazes. Nós não conseguimos ser perfeitos, nós somos todos pecadores, mas através de Jesus Cristo, nós somos ligados novamente com Deus, nós somos perdoados. A Bíblia nos mostra que aquilo que era sujo, que era pecado, se tornou limpo, se tornou puro, através do sangue que foi vertido naquela cruz. Mas para isso nós precisamos tomar posse desse sacrifício, declarar que este sangue tem poder nas nossas vidas e verdadeiramente ele tem. Nós precisamos entender que hoje nós vivemos pela graça, pela graça. É pela graça que nós estamos aqui, é pela graça que nós seremos salvos, é pela graça que nós reinaremos eternamente com Deus. É pela graça. É por algo que nos foi dado. Não tem como nós comprarmos, não tem como nós tentarmos adquirir isso com o nosso sacrifício. Não, isso já nos foi dado, já foi feito, já foi realizado. Hoje basta nós tomarmos posse, nós buscarmos entendimento através do Espírito Santo de Deus do que Jesus fez, do preço que Ele pagou, do porquê que isso foi necessário. Nós precisamos entender isso e tomar posse e vivermos mediante essa graça maravilhosa que o Senhor nos concede. No capítulo 6 de Romanos, a Bíblia diz no versículo 8: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amados, Cristo morreu naquela cruz. Ele se deu, Ele se entregou. Nós precisamos matar o nosso velho homem, aquele homem transgressor, pecador. E nós precisamos viver com Cristo, renascer, ter uma nova vida, um novo olhar. Porque Deus nos dá uma nova oportunidade todos os dias. E a Bíblia continua dizendo no versículo 9: Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. O versículo 11 diz: Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amados, essa é a palavra de Deus para nós.
Preste atenção, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, através da morte de Jesus, que morreu por amor a nós, morreu para o pecado e reviveu para Deus. Hoje, da mesma forma, diz a palavra do Senhor, eu e você estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, vivos para Deus. E a Bíblia continua dizendo, em Cristo Jesus. Isso não é porque nós conquistamos, isso não é porque nós procuramos não pecar, isso é porque Jesus conquistou isso para nós na cruz. Portanto, diz o versículo de número 12, se atentem a este verso, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará. Amados, muitas vezes nós estamos usando os membros do nosso corpo para injustiça, para falha, para pecado. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos usando membros, parte do nosso corpo, como instrumento de injustiça, como instrumento de pecado. Você pode parar e analisar você, os membros do seu corpo, criado por Deus, projetado por Deus, para Deus, e muitas vezes temos usado para injustiça e para o pecado. A nossa língua, por exemplo, quantas vezes temos falado de pessoas e destruído essas pessoas com o nosso falar. O nosso olhar, muitas vezes não conseguimos olhar com o olhar de Cristo, muitas vezes olhamos com o olhar humano, carnal. O nosso ouvir, muitas vezes ouvimos coisas que desagradam a Deus e essas coisas penetram o nosso coração e atingem o mais profundo da nossa alma. E tantas outras formas de usarmos os membros do nosso corpo para a injustiça e para o pecado. E a Bíblia nos diz que vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, nós não vivemos mais pela lei, pela cobrança da lei, mas nós vivemos hoje pela graça de Cristo Jesus em nós. E para encerrarmos, eu quero ler o versículo de número 23 que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos leva a vivermos pela graça, pelo amor, pela misericórdia, mas Ele nos dá livre-arbítrio para escolhermos o bem ou o mal, o certo ou o errado. A Bíblia diz no livro de Provérbios que há caminhos que parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. Então, nós precisamos estar atentos, amados. Nós precisamos tomar posse desse sacrifício, renunciar às coisas ruins das nossas vidas e sabermos que até aqui o Senhor nos ajudou e sabermos que independente do que tenhamos feito, o Senhor nos dá uma nova oportunidade através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas o Senhor pede para que renunciamos o pecado, abandonemos as coisas ruins que muitas vezes caminham conosco, que possamos não dar mais argumentos para que Satanás venha nos cobrar, fecharmos todas as brechas que muitas vezes vamos abrindo na nossa vida e fazendo com que essas brechas dê espaço para que o inimigo venha agir em nós. Vamos viver uma vida diante de Deus, vamos viver uma vida pela graça, pelo amor e pela misericórdia, reconhecendo e entendendo que isso nós conquistamos através de Jesus. Vamos viver uma vida dando um bom testemunho para que através da nossa vida outras pessoas possam conhecer este Cristo maravilhoso que se doou, que se entregou, que nos ama e que nos amará. Mas a Bíblia também nos orienta que o salário do pecado é a morte. Cuidado, meus amados, cuidado. Vamos abandonar as coisas ruins enquanto ainda há tempo. Nós não sabemos como será amanhã,
Nós não sabemos se amanhã nós teremos uma nova oportunidade. A oportunidade bate na sua porta agora. Neste momento que você tem ouvido esta palavra, abandone as coisas ruins e viva uma vida diante de Deus. Leia a Bíblia e o Senhor vai falar muito mais, muito além daquilo que nós temos compartilhado hoje com você, amém? Creia, Jesus Cristo morreu por você, porque Ele te ama. Tome posse desse sacrifício e viva plenamente diante de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que nós possamos ser felizes, realizados, porque hoje nós vivemos não mais pela lei, mas pela graça concedida a nós através de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, que você possa viver novos sonhos, viver um novo tempo na sua vida em todas as áreas, sentimental, financeira, espiritual, emocional, em todas as áreas, que Deus venha renovar aquilo que está precisando de mudança. Amém? Fiquem na paz de Cristo e continue aí ligado na nossa programação. Você pode acompanhar muitas outras palavras neste mesmo endereço. Fiquem todos com Deus e até a próxima.